Meu nome é Elizabeth Greco, eu sou gerente do Departamento de Direito do Trabalho da Lopes e Castelo Advogados Associados. Nós vamos conversar um pouco sobre o contrato de trabalho temporário e as diferenças com a Lei de Terceirização de Serviços. A Lei 6.019 de 74, ela não sofreu alterações pelo Decreto 10.060 de 19, recentemente publicado. Na verdade, o decreto veio para tecer esclarecimentos e maior compreensão das diferenças entre a contratação de mão de obra temporária e o contrato de terceirização de serviços. Muitas eram as dúvidas e controvérsias que haviam em relação a essas duas modalidades de contratação. Havia muita controvérsia, principalmente em relação à questão do vínculo empregatício. O decreto 10.060 de 19, ele veio para tecer esclarecimentos muito importantes e trazer segurança jurídica aos contratantes dessas modalidades de regimes especiais. Na Justiça do Trabalho nós víamos recorrentemente a judicialização de questões afeitas à possibilidade de subordinação em relação aos prestadores de serviços temporários e à tomadora destes serviços, a contratante dos serviços temporários. Os questionamentos eram inúmeros com relação ao vínculo de emprego. Diante, inclusive, das diferenças, e similitudes com a relação de prestação de serviços terceirizados. O Decreto 10.060, ele veio para tecer um esclarecimento muito importante. O que ele diz? Que a mão de obra temporária, ela pode ser subordinada diretamente àquele que contrata essa mão de obra para finalidades específicas. Ele coloca, na verdade, o decreto, ele dirime questões que há muito tempo têm sido colocadas frente ao judiciário. Hoje, por conta dessa alteração legislativa, desse esclarecimento, é possível ao tomador dos serviços de mão de obra temporária subordinar esses trabalhadores, desde que observados os requisitos de legitimidade da contratação. São situações absolutamente específicas. Mas esse ponto ficou muito bem definido e que difere absolutamente da terceirização de serviços na modalidade prestação. Em relação à terceirização dos serviços, essa proibição, esse requisito ainda continua vigente. Na terceirização de serviços pura, a subordinação dos prestadores de serviços com a tomadora ainda é um dos requisitos bem definidores da relação de emprego e que podem acarretar a nulidade da contratação. Então essa é uma alteração muito importante. Ela traz uma segurança jurídica que não havia na Lei 6.019 de 74. Essa segurança de que quem toma a mão de obra temporária pode subordinar essas pessoas que vão atender uma necessidade específica ou uma demanda extraordinária de serviços. Outra alteração muito importante, nesse caso uma alteração, é a questão do prazo de duração do contrato. O contrato de contratação de temporários, ele foi elastecido para 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Essa alteração foi muito importante, porque ela abre um leque de possibilidades da utilização dessa mão de obra nas empresas. Inclusive para suprir demandas de maior período, como afastamentos previdenciários, licenças maternidades. Essa alteração ela é um importante avanço para o fomento da contratação de mão de obra temporária. Esses foram alguns esclarecimentos. A legislação ela é ampla, ela é bem esclarecedora e nós do Departamento de Direito do Trabalho podemos auxiliá-los na utilização não só dessa modalidade de contratação, mas de outros tantos disponíveis para a busca de vantagens e de benefícios para os empresários. Obrigada.